O que é esoterismo? Descubra agora a mesma definição. Você sabe realmente o que é esoterismo? A maioria das pessoas acham que isso diz respeito às práticas religiosas ou espirituais que envolvem algum tipo de contato com o sobrenatural. Porém, essa definição poderia cair por terra, já que todas as religiões seriam consideradas esotéricas, uma vez que conversam com algum ser supremo, a exemplo de Deus, Alá e Tupã. Por isso, definir exatamente o que é esoterismo não é tarefa fácil. O dicionário Ruais, um dos mais prestigiados da língua portuguesa, define o esoterismo como atitude doutrinária, pedagógica ou sectária segundo a qual certos conhecimentos, relacionados com a ciência, a filosofia e a religião, não podem ou não devem ser vulgarizados, mas comunicados a um pequeno número de iniciados. Em outras palavras, para entender o que é esoterismo, precisa aceitar que toda prática, religiosa ou não, cujo conhecimento é mantido em segredo do grande público, não se trata de uma religião, mas sim de um pensamento filosófico. Essa filosofia defende que alguns conhecimentos religiosos, científicos ou espirituais são poderosos ou nobres demais para serem divulgados ao grande público, sendo necessário que seu compartilhamento ocorra apenas em grupos selecionados de pessoas. O esoterismo se confunde, em vários momentos, com o ocultismo, mas a maioria dos estudiosos considera que o ocultismo é apenas uma vertente mais específica do esoterismo. Assim, o ocultismo é uma ramificação exclusivamente espiritual dessa corrente de pensamento mais ampla. Escolas de pensamento que explicam o que é esoterismo. As definições dos dicionários, embora ajudem a compreender o que é esoterismo, estão longe de esgotar todas as dúvidas sobre o assunto. Existe uma grande variedade de escolas de pensamento que tentam decifrar o que é o esoterismo. A confusão é compreensível. Veja o caso, por exemplo, do ocultismo. Essa prática religiosa surgiu antes do termo esoterismo sequer ter sido criado. Então, como pode o ocultismo ter, como um de seus pilares, o esoterismo? Assim, a resposta pode surpreender. É que quando analisamos o que é esoterismo, podemos notar que esse termo surgiu apenas por volta do século XVII, e foi usado retroativamente a práticas e pensamentos filosóficos praticados nos séculos passados. Conheça agora o significado de esoterismo. Filosofia perene de o que é esoterismo. Assim, é seguro dizer que muitos filósofos da antiguidade praticavam o esoterismo, mas essas práticas recebiam outros nomes. Um exemplo é a filosofia perene, linha de pensamento desenvolvida na Grécia Antiga, antes de Cristo. A filosofia perene, influenciada pelas inúmeras descobertas dos impérios gregos e romanos na antiguidade, entendia que todas as religiões do mundo estavam unidas por uma verdade única e metafísica, e essa verdade é a origem de todas as doutrinas de pensamento existentes. Essa linha de pensamento é, hoje, considerada como uma linha esotérica porque suas discussões mais espirituais eram realizadas de forma secreta e distante dos olhos do público. A doutrina dos excluídos. Outra escola de pensamento que explica o que é esoterismo, é a que considera ele uma forma de englobar todas as culturas cujo conhecimento ou prática são rejeitados pelas religiões populares ou pela comunidade científica. Dessa forma, religiões africanas ou cristãs não podem ser consideradas como esotéricas, já que seus ritos são bastante conhecidos publicamente. Entretanto, algumas práticas dessas religiões podem sim ser consideradas esoterismos, a exemplo de jogos de búzios ou mesmo a realização de exorcismos. Agora que você já sabe o que é esoterismo, confira também